Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Missionária Márcia, você tá por aí já, minha irmã? Boa tarde. Boa tarde, Nayan, tudo bem? Graças a Deus, tudo na paz aqui, tô te ouvindo bem. Pronto, beleza, minha irmã, que alegria te receber mais uma vez aqui nessa quinta-feira abençoada, né? Hoje dia 25 de novembro de 2021, tá muito calor aí no Mato Grosso do Sul, tá com um tempinho legal aí? Maravilha, Nayan, que bom estar aqui mais uma vez, que Deus continue abençoando também a sua vida, a nossa vida. Maravilha, Nayan, aqui estamos com 32 graus, sol brilhando, nuvens lindas no céu. Tivemos chuva essa semana, foi bênção. Pronto. Muito bom. Se teve chuva, então tá bom demais, né? Tá bom demais, graças a Deus, clima muito agradável. E aí, tá tudo bem? Aqui... Tudo bem com a Liz, com a sua família? A Liz é só alegria, né? Só alegria. Cada vez que você olha assim, eu fico olhando pra ela e fico assim, Senhor, isso é verdade? Ai, que maravilha. É verdade, pai. A gente fica ainda caindo a ficha aos poucos, né? Da bênção que Deus deu pra gente. Algumas noites de sono perdidas, mas faz parte do processo, né? É verdade. Noites de sono mal dormida, mas não cansado, né? Mais animado, né? Muito mesmo. Bom, vamos lá. 3 horas e 7 minutos agora. Nosso tema de hoje é orientações básicas para criar um filho feliz. É isso mesmo, minha irmã? Isso mesmo, Nayan. Com certeza. Nós temos aqui algumas orientações básicas. Temos tantas outras orientações, mas nós queremos compartilhar com os queridos ouvintes nessa tarde de quinta-feira, 25 de novembro, dia de gratidão, de ação de graças, Verdade. E agradecer a Deus pela nossa família, pelo lar que Deus tem nos dado também. Muito bem, então vamos soltar a vinheta aqui pra gente já começar o nosso conteúdo de hoje. Maravilha. Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Então é isso aí, Márcia Doneda já está por aqui pra gente poder falar trazer na verdade essas orientações básicas pra gente criar um filho feliz. O que você pode falar sobre esse assunto, de forma introdutória pra gente, minha irmã? Joia. Nayan, queridos ouvintes da 316, desde a criação da humanidade, a Bíblia deixa bem claro a importância da família, né? E essa foi a primeira instituição criada por Deus. É verdade. Para que toda criança possa viver em uma família. Se configura realmente ser um lugar ali de segurança e de proteção. Isso. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, deu-lhes um lar, né? E eu fui pesquisar a origem etimológica da palavra lar, e ela é bem interessante e sugestiva. Ela vem do nome dado ali aos deuses romanos, protetores de um domicílio. Olha. Os lares. E eles relacionavam o local onde era acesso ao fogo para cozinhar e aquecer, né? E a palavra lar, ela vem desse, aqui no nosso idioma, ela ainda usa para ser aquele local onde se acende o fogo numa casa, que é chamada por lareira, né? Então daí vem a palavra lareira, do lar, ter esse fogo para cozinhar e para aquecer, dessa proteção, né? Então daí vem da palavra lar, né? Da etimologia dessa palavra vem lareira, que é o lugar onde não só o alimento aquece o alimento que comemos, mas também principalmente o nosso corpo, os sentimentos, as emoções, né? E quem não gosta de se aquecer ali naquele tempo frio numa lareira, né? Principalmente naquelas noites frias e chuvosas, né? Então, na verdade, associando também a essa origem etimológica aí da palavra lar, com certeza essa primeira e essa principal ideia de um lar, de uma família,
que Deus realmente criou, instituiu. Seria o lugar onde os corações se aquecem, onde se alimentam, onde nós permanecemos juntos, onde somos protegidos. Então, o lugar, ele é construído, o lar é um lugar que é construído com paciência, com empatia, com proteção, determinação, coragem e tantas outras virtudes que nós podemos perceber. E quando uma criança nasce, imaginando a Liz, né, recebendo ali, vamos usar aqui a Dayane, a esposa, e a Liz. Quando uma criança nasce nesse local onde se configura toda essa proteção, esse cuidado, essa empatia, essa coragem, esse amor, determinação, paciência, com certeza cria-se e nasce e cria-se, se desenvolve uma pessoa feliz, uma criança feliz, um filho feliz, né? Então, essa praticamente, vamos assim entender, quando nós podemos perceber o direcionamento de Deus para o lar, né? E às vezes a gente fica pensando que lar é uma casa, né? Você pode até morar numa casa, morar numa mansão, um lugar muito sofisticado, ou também pode ficar ali debaixo da ponte, numa marquise, no abrigo, no asfalto, no morro, na capital, no interior. Então, um lar é muito mais do que uma casa, um local para morar. É um lugar onde a família reside e se encontra. É um lugar onde que é amor, fé, perdão, acolhimento, interação. É um lugar onde os relacionamentos saudáveis são construídos e onde todos podem se aquecer, onde todos podem realmente se sentir protegidos e seguros ali um do lado do outro. Bênção pura. Eu fico analisando sobre essa questão de você ter um lar. Às vezes o cara fala assim, poxa, eu tenho uma família, a minha família lá tá lá, minha mulher, meu filho e tal, mas não se dá uma atenção, não vive como família. Às vezes o trabalho é mais importante do que tudo, só chega em casa cansado para tomar banho e dormir, ou querendo a comida, aquele negócio monótono, sabe? Aquele negócio bem frio, e não vive, não tem um lar, não tem um carinho, aquele momento. A gente falou sobre isso esses dias, né? Você até citou de curtir uma preguicinha no domingo, né? De ficar ali junto, deitado, assistindo um programa de TV, sei lá, batendo um papo alheio ali. Eu gosto sempre, às vezes eu pego o celular e começo a assistir aqueles videozinhos engraçados de memes. Eu coloco o Emily do lado e a gente vai assistindo junto e rindo junto. Eu acho que a gente tem que ter aprender o que realmente é um lar, né? A gente tem que começar a entender de fato o que é viver em família. Ter uma casa ali com pai, mãe, filho, não necessariamente aquilo é um lar. Você pode transformar aquilo em um lar, mas com certeza a gente tem que ter esse diferencial, diferenciar na verdade o que é um lar e o que é ter de repente lá seus parentes, que às vezes não dá nem para falar que é família, né? É verdade, né? E aí, infelizmente, acaba passando isso de geração para geração, né? E a pessoa acaba não vivendo, não experimentando, não curtindo, não realmente tendo essa experiência maravilhosa de ser um filho feliz, de ser um pai feliz, independente de como é a sua casa, independente de como está estruturada ali a sua casa, mas mediante essa condição de você ser um pai, você ter uma família, você ter um lar, você ter um local, um lugar onde realmente o amor prevalece, onde o perdão se faz ali presente, estendendo aí a esperança, a esperança para todos ali, para que possam viver a cada dia melhor. Então, olha, eu digo para você, só realmente quem tem essa experiência que pode dizer que é bênção de Deus. Né? Isso é verdade. Que reflete, que vive, né? Nós temos aqui um cantinho chamado Cantinho do Céu. Fala que esse aqui é o pedacinho do céu. Olha. É um cantinho que aqui numa área verde que nós temos aí, como tem muro para todo lado, né? Os muros grandes com cerca elétrica e tal, e a gente fica naquele cantinho lá, um espaço até assim bom.
E a gente coloca as cadeiras ali e fica olhando para o céu, apaga todas as luzes da casa e fica olhando para o céu, para as estrelas. Aí vem os gatinhos e tal, e a gente fica ali, né? Eu, meu filho, meu esposo, nossos filhos, quando nossos filhos vêm para cá também, Yolanda e Felipe. É maravilhoso, sabe? Você ter aquele momento ali de conversar, de sentar, de olhar para o céu, de brincar, falar como foi o seu dia. Isso é maravilhoso. Não, isso é. E eu não sei se eu já tô agindo certo ou errado. Eu posso fazer um confessário com você aqui? Opa! Na verdade, essa semana a gente viu que estamos tendo uns desafios assim com a Liz quando a gente coloca no berço, né? E ela dorme bem pouquinho assim no berço, já acorda e tal, não fica muito tempo ali não. E aí, beleza, eu fiquei quietinho, né? Porque assim, à noite, como é que a gente faz? Nossa programação tá sendo o seguinte: a minha esposa, como eu saio pra trabalhar, fico o dia todo fora praticamente, então a noite é minha, né? Ela deixa ela descansar, ela só acorda mesmo quando a Liz tá com fome e tem que dar de mamar. Aí eu acordo ela, dá de mamar rapidinho aqui, depois você volta a dormir. Aí eu fico ali no plantão, né? O plantão da noite é todo meu. E aí, irmã Márcia, eu confesso que eu quero ficar pegando toda hora e deixar no meu colo. Sim. Sabe? Eu quero ficar com ela no meu colo, eu quero fazer ela dormir assim no meu peito, entendeu? E aí isso acaba estragando, entre aspas, um pouquinho, né? Não deixa, ela quando coloca no berço, aí ela já estranha, e aí é só pegar e colocar no colo, ela já fica calminha de novo. É desse jeito, já sabe que é bom, né? Já sabe que é bom. Aí minha sogra falou pra mim assim: agora eu sei por que essa menina não tá dormindo no berço, agora eu descobri. Ai, mas é tão maravilhoso a gente curtir esse tempo, né? Que a gente acaba assim, ultrapassando algumas situações e é muito bom ter a presença do filho, ter esse espaço de ter também essa presença com eles também, né? Então é maravilhoso isso também. E tem a questão, né? Eu tenho conversado com outros pais, né? Pessoal que os amigos que já são pais há muito tempo, e eles sempre falam comigo, né? Aproveite cada fase. Aproveite, porque passa muito rápido essa fase, por exemplo, agora desses cuidados, né? Ela depende de tudo ela depende de vocês. Então aproveite essa fase. E aí eu fico meio que aproveitando até demais, assim, querendo que ela sempre fique no meu colo. Mas é verdade mesmo, passa muito, muito rápido, muito rápido. Então, aproveite cada fase, curta cada fase, né? Acredito que isso é bênção de Deus na sua vida, na vida da sua casa, da sua família e todos os outros também, todos os ouvintes que estão nos acompanhando. É maravilhoso você ter realmente seus filhos. Então, independente da idade que o seu filho esteja, curta, viva, converse, se aproxime. Esse se aproximar de gerações, só temos a ganhar, só tem resultados positivos de aproximar gerações. É verdade. Não é isso? Maravilha. Maravilha. Agora, minha irmã, como é que acontece então a aprendizagem de uma criança? Queria que você falasse sobre isso pra gente. Muito bem, Nayan. A gente está construindo aqui para a gente chegar aqui nas orientações básicas, né? Existem 2 tipos de básicos de aprendizagem que acaba funcionando tanto para comportamentos adequados e comportamentos inadequados. Isso eu digo dos pais para filhos, né? O tanto que eles aprendem. E também não só para as crianças, realmente elas aprendem dessa forma, mas todas as faixas etárias estão sujeitas a esses princípios. A gente percebe quando o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios 11:1, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Depois lá em Timóteo ele também diz assim, segundo Timóteo 1:13, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tem ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. O que Paulo na verdade estava querendo dizer, e ele realmente diz, que a imagem que refletia o modo dele viver, o modo da vida dele, do comportamento dele, eram bons e merecia ser imitados, porque ele estava imitando o modo de vida e o comportamento de Jesus. Ou seja, Jesus era o modelo de homem a ser seguido. E acaba que entendendo que esse é o princípio que molda o nosso comportamento. Então nós aprendemos pelo esse princípio da modelação, né? Isso é, por modelos, né? Então, e pode ser por 2 maneiras. Primeiro,
Podemos aprender por observação, né? Modelo, a observação de um modelo ou de uma situação. Com o modelo, como se comporta e como a situação se dá. Então a gente acaba copiando, nós acabamos copiando, imitando e aí acabamos levando ali para nossa vida, principalmente nessa primeira infância, né? E segundo, aprendemos pelas consequências. Pelas consequências que o comportamento da pessoa que nós estamos ali vendo como modelo produz um ambiente ou um comportamento em outras pessoas. Exemplo, vou colocar aqui, né? Que pode ser talvez até uma aversão pelo modelo oferecido. Exemplo, os meus pais sempre fumavam. Meus pais fumavam, né? E eu e meus irmãos, somos em 3. Eu e meus irmãos, nós nunca tivemos essa vontade de experimentar pela aversão que nós tivemos pelo esse modelo comportamental dos nossos pais. Certo. Então, essas consequências também, nós podemos também aprender por esses comportamentos, né, que acaba gerando ali aversão, tanto para os filhos e tanto para todas as outras pessoas. Não, isso aqui eu não vou levar para minha vida. Lembra que nós falamos, né, sobre isso, né? Então, os primeiros modelos da vida da criança geralmente são os pais, desde o seu nascimento. E as crianças aprendem por modelos de comportamento e esses modelos, vamos dizer assim, que somos nós, precisam coerentes, tanto com aquilo que nós falamos e com aquilo que nós fazemos. Então, pode-se dizer que essa é realmente a chave de uma educação eficiente. Mas considerando também que esse processo de aprendizado é lento, será necessário pelos pais muita paciência e ensinar várias vezes. Eu sempre falo que é a metodologia de Moisés, né? Moisés fala, repita com seus filhos, instrua, ensine eles andando, ao levantar, ao deitar, enfim, a metodologia de Moisés, repetir. Então, os pais que ensinam apenas uma vez acabam esperando que esse único ensinamento resulte ali num aprendizado perfeito. E talvez por falta de conhecimento, infelizmente, eles acabam falhando nesse ensino, que pode gerar o quê? Frustração, né? Presente ou futura na vida dos filhos, tornando essas crianças sem limites, insatisfeitas, inseguras e infelizes. Então, colocar limites e ensinar os filhos de uma maneira para que eles possam ser uma pessoa que tenha condições de ter o controle dos seus temperamentos e também formar bons hábitos. É interessante, eu sempre falo, é interessante que os pais, ao instruir os filhos na sua criação, compartilhar qual é o comportamento esperado. Filho, eu espero isso de você, né? E valorizar as pequenas contribuições, as pequenas respostas, as pequenas tentativas deles em alcançar esse objetivo. Porque o filho sabe, não, o alvo do meu pai é esse, o ensinamento, a orientação do meu pai é essa, né? Então, o filho, ele já vai focar nisso. Mas a gente sabe que cada um aprende, tem seu tempo, cada um tem, e a gente tem a nossa natureza, né? Nós temos a nossa natureza pecaminosa, enfim, que acaba a tendência. Então, a educação, o criar, a criação, o ensino, ele precisa ser feito com repetição, com paciência, com persistência, com amor, né? E principalmente olhando para nós somos o modelo, veja aí, tanto de observação e tanto das coisas erradas, né? Que a gente pode perceber. E muitas vezes, Nayan, as consequências ainda continuam, perduram na vida dos filhos, né? Uns, tipo, não, eu não vou, acabam tendo aversão àquela consequência de um modelo comportamental do pai. Sim. Mas muitos acabam seguindo ainda, às vezes eles lutam, às vezes eles, não, eu não quero ser como meu pai era uma alcoólatra, meu pai bebia, meu pai me abandonou, meu pai fez isso, mas às vezes a tendência é tão forte assim, né? Pelo convívio, pela primeira infância, que acaba cometendo os mesmos erros, e acaba assim, mesmo com as limitações, aliás, mesmo com dentro dele lutando para que isso não aconteça, mas acaba acontecendo, né? Mas é muito importante nós, como pais,
ter esse posicionamento, para que a gente tenha os filhos felizes. Nós precisamos realmente saber que eles vão olhar para nós como modelo. Nós somos os primeiros modelos, geralmente ali, na primeira infância acaba sendo, depois as crianças vão para a escola e depois vão tendo professores, vão tendo outras pessoas. Mas essa primeira infância é muito preciosa, é muito importante. Então é muito importante a gente considerar isso, que o aprendizado é lento e que eu preciso ensinar muitas vezes. E que meu filho precisa saber realmente qual é o alvo, o que eu espero dele, qual o ensino que eu espero dele, valorizar essas pequenas tentativas, respostas dele em alcançar esse objetivo. Sim. E se ele falhar, olha, às vezes ele falhou errando, tentando acertar, né? Reforçar, reforçar, sempre conduzindo, orientando, mas com paciência e com amor. Olhando para... Sim, pode falar, Nayan. Na verdade, só pegar um ganchinho rapidinho aí nessa questão de paciência, porque perfeito. Você vai ajudando o seu filho ali na aprendizagem com repetições, certo? Você orienta ali várias vezes em relação àquilo que você quer que ele desenvolva, que linha que você quer que ele siga ali na educação, enfim. E às vezes o filho não consegue chegar no alvo, no objetivo, no tempo do pai, né? No tempo dos pais. E aí eu acho que é importante você bater um pouquinho nessa tecla, porque tem muitos pais impacientes, né? Acha que o filho tem a mesma capacidade de um adulto, né? De desenvolver alguma coisa, de aprender, de se comportar de tal forma. Eu acho que a gente tem que saber que a criança é diferente de um adulto, né? Com certeza, e tem o tempo dela, e muito menos fazer comparações com teu irmão é assim, teu irmão aprendeu isso, eu fui assim na minha infância, enfim. Então essas comparações, porque cada um tem um sistema neurológico, biológico, físico, cada um tem o seu tempo. Verdade. Cada um tem sua maneira. Então, e todos, nós somos singular, não existe ninguém como você, não existe. Eu achei tão lindo quando Jesus vai em busca de uma, ele deixou 99, mas as 99 não era igual àquela que foi embora. Então cada uma pessoa é singular, não existe ninguém como você. Pode ter algumas características parecidas, mas não existe, cada um, nós somos únicos. E eu preciso também desse tempo único na minha vida. Então não podemos assim rotular todos, né? Exatamente. É muito importante realmente isso mesmo, Nayan, a gente ter essa paciência, essa perseverança, né? E saber que os nossos filhos têm os seus limites, saber que os nossos filhos também têm o tempo e, acima de tudo, eles precisam também saber qual é o meu objetivo em cima dele também, né? Qual é o propósito, né? Do comportamento que eu espero dele. É isso aí. Ele precisa saber disso, né? Eu quero, assim, compartilhar, Nayan, dentro dessa situação aqui, às vezes a gente tem alguns exemplos muito clássicos, né? Voltado também à questão de modelos. E veja só, uma situação errada. Às vezes o pai diz aos berros, não mexa na tomada, né? Você já gritou. Aí você pode ter um comportamento certo. Se você mexer na tomada, você vai levar um choque e é dolorido, né? Então, assim, não precisa gritar, ele vai entender. Às vezes a gente vê lá o pai gritando assim, não grita com o seu irmão, aqueles berros, né? Já gritou. Qual o modelo que ele vai seguir? Então, assim, já acabou, aí ele vai perceber, não vou gritar com meu pai gritou comigo, enfim, né? Então, às vezes nós percebemos também que muitos pais usam o medo, a ameaça para criar os seus filhos. Eu quero sim pontuar aqui com todo carinho, com todo cuidado, para que não usar o medo ao criar os seus filhos, porque pode causar rancor, pode causar raiva, dúvidas e traumas na vida dessa criança. A autoridade e respeito ele não consegue na força ou por punição. Então é necessário, se você faz algumas ameaças para o seu filho, você vai ter que cumprir, porque você pode perder ali a autoridade já conquistada. Então a repreensão ela é muito necessária para corrigir também os comportamentos, mas
ela precisa ser feita com sabedoria, paciência e amor, né? E eu sempre falo que o verdadeiro amor, ele gera obediência. Né? Foi por amor que Jesus cumpriu o plano de salvação. Foi por amor a nós e por amor e obediência ao Pai. Então o amor, ele lança fora todo medo, que o amor leva-nos lá na introdução, que dá segurança, que dá proteção, né? A família, o lar faz isso. Então o amor supera a dor, o amor supera toda a frustração, e muitas vezes dá correção, porque às vezes no momento não é o que o filho quer, mas é o que ele precisa. Sim. Né? E ela precisa ser conquistada sabiamente, né? Com amor, com o emprego da disciplina, que vai colocar ali limites, e todos nós precisamos saber de limites. Todos nós, desde pequenos, de muitos pequenos, nós precisamos saber até onde posso ir. Eu vou ler aqui bem rapidinho, assim, na íntegra, um testemunho muito forte, profundo, de uma mãe que nos leva a pensar em dar limites na primeira infância. Certo. Isso, eu gostaria que, assim, essa mãe colocou esse ali nas mulheres que oram pelos seus filhos, tá no YouTube esse testemunho, esse relato, mas muito, muito forte. Eu louvo a Deus pela vida dela, pela coragem que ela teve de compartilhar, porque serve para nós como orientação, como exortação, para que a gente realmente se atente a pensar em dar limites a ele na primeira infância. Olha só o que ela diz: meu filho se foi. O que dizer, o que sentir, o que se expressar. Meu filho se foi. Ele não aguentou mais uma overdose. Cheio de vida, líder do louvor da igreja, tocava sax como ninguém, desde novo gostava muito do instrumento. Com 16 anos era líder dos adolescentes. O único filho, menino, temos uma filha que também é uma bênção. Ele tinha o que queria, fazíamos todas as suas vontades, era nosso caçulinha. Mas ao entrar na universidade, nossa vida mudou. Se envolveu com os colegas da universidade, começou a sair, voltar a altas horas, ir para as baladas, mudou de comportamento e até descobrimos que está envolvido com drogas, com cocaína. Deixou a igreja, os colegas, o sax, o louvor, disse que agora estava vivendo a vida. Como sofremos, como lutamos, como choramos e como oramos. Foram 3 longos anos de internações, 3 anos de agonia, 3 anos de constante desespero. Ele não nos ouvia, não aceitava as orientações. Todas as semanas eu clamava pela vida dele no grupo de oração. Há 1 mês ele não aguentou. Depois de 3 paradas cardíacas, se foi. Totalmente desobediente. Ainda não posso acreditar que aquele menino que estava naquele caixão, que parecia estar dormindo, era meu filho. 19 anos. Mas para mim era um menino, o meu caçulinha. Sabe, irmãos, nunca demos limites para o nosso filho. Quando ele era pequeno, quando estava na primeira infância. Precisava de limites, de orientações, e ele fazia uma coisa que não estava certa, nós achávamos a maior graça. Ele chutava o pai, e eu via e não corrigia. Ele batia no meu rosto e eu não fazia nada, achava normal. Ele batia na irmã e também não agia, porque ele era o caçulinha. Ele brigava com os colegas na igreja, na escola, e eu achava ruim com os colegas. Eu o defendia sempre, mesmo sabendo que ele estava errado. Tenho pedido perdão a Deus por minha atitude, minha falta de ação, minha ignorância, minha negligência, minha insensatez como mãe. Meu filho foi fruto da falta de orientação que deveria ter dado e não dei. E eu peço neste momento que as mães que ainda têm seus filhos pequeninos, que possam dar limites, ter atitudes totalmente diferentes da minha. Tenho outra filha e graças a Deus ela tem sido a razão da minha vontade de viver. Está difícil, mas Deus está a cada dia nos confortando.
Aí, ó. Que triste. Né? Forte, muito forte. Forte demais, né? Fiz até sem palavras aqui. Mas é isso. 3h35. Eu quero até aproveitar esse momento aqui e incentivar o pessoal que está em casa nos acompanhando. Caso tenha alguma pergunta para fazer, alguma mãe que esteja aí nos acompanhando, tem alguma dúvida, tá gostando do que a gente está falando, quer acrescentar alguma coisa, quer fazer algum comentário, pode estar mandando aqui, né, o seu recado pra gente pelo 11 93003 0316, tá? E não esqueça de mandar, né, o link, ajudar alguém a baixar o aplicativo aí e ouvir esse bate-papo, que a gente ainda tem muita coisa para conversar. Irmã Márcia, fala para mim qual a idade, né, da primeira infância e o que acontece nessa fase. Muito bem, né? Essa aqui são mais orientações bem técnicas, bem de estudos, né? Ela é considerada a fase ali do 0 até os 6 anos de idade. E essa é uma fase fundamental na vida do ser humano, para que ele realmente possa, tudo que ele vai realizar ao longo ali da sua existência. Resultados de pesquisas científicas têm demonstrado que o cérebro se desenvolve assim de uma maneira muito rápida nos primeiros anos de vida e acaba sendo muito sensível aos cuidados e também os estímulos do ambiente dessa pessoa, dessa criança, né? Vamos assim dizer. Então, é um período que nós podemos chamar assim de janela de oportunidade. Porque é nesse período que a aprendizagem, a habilidade, o desenvolvimento, as aptidões, as competências acontece assim de uma forma com maior facilidade. Então a aprendizagem acaba inicia-se desde o começo da vida. Muito escola, a gente fica pensando, mas a criança vai entrar na escola, vai começar a aprender. Não, a criança já vem com a bagagem, né? Então nesse primeiro tempo aí nesse tempo da primeira infância, nós podemos perceber que se desenvolvem todos os domínios na área física, motora, cognitiva, socio emocional, de relacionamentos e tudo mais, e também o espiritual, né? E acaba onde que essa criança aprende? Na vivência dos relacionamentos, no meio onde ela está, né? Então, especialmente nesse período, a aprendizagem ela é muito fortemente influenciada ali no meio da criança e com que ela vive, com que ela interage, com que ela está convivendo. A criança aprende no ambiente dos seus relacionamentos, acaba realmente afetando todos os aspectos do seu desenvolvimento. A gente acabou de ouvir nesse relato, né? Então, crianças com desenvolvimento integral saudável durante os primeiros anos, quando eu falo saudável, é também regadas de limites, é também sabendo onde que posso, onde que não devo, isso que não, eu quero isso aqui, não, você não precisa disso, você não, entende? Então, daqui a pouco a gente vai ser bem pontual com algumas orientações assim, nesse sentido. Então, a criança, quando ela se desenvolve tem esse desenvolvimento integral em todas as áreas, ela tem muito maior condições e facilidade de se adaptar a ambientes diferentes, a ter novos conhecimentos, a se relacionar com outras pessoas que não conhece, que acaba contribuindo ali para um melhor desempenho escolar, né? Alcança também a sua realização profissional e vocacional, econômica, e acaba se tornando aí cidadãos responsáveis. Então a primeira infância é primordial, todo esse cuidado, essa orientação e todo esse desenvolvimento em todos os aspectos aí, né? Principalmente com aquilo que está relacionando. Lembra que eu sempre falo? Quem mais o seu filho vê é que mais ele vai aprender. Quem mais o seu filho ouve é o que mais ele vai, né? Vai construindo ali na mente dele. Em quem mais o seu filho vê, ouve e observa os modelos comportamentais. Então a gente precisa realmente ter esse cuidado muito precioso. E quando nesse período não se tem limites, acaba assim, a gente percebe a insatisfação, né? E uma pessoa insatisfeita, a gente sabe que é uma pessoa que é carente, né? A prática da ingratidão, acaba tendo ali uma crise existencial, né? Então a pessoa fica com aquela insatisfação
e gera realmente aquele sentimento de as suas expectativas não foram atendidas. Então, acaba que a pessoa tendo ali um desencanto pessoal, acaba tendo ali suas frustrações por não cumprir os desejos ali do seu coração, né? Para você ter uma noção, bom, eu tô pensando que crianças de 1 ano de idade não fazem birras em mãe, mas você tá dizendo que a Alice já chora para ficar no berço? Já. Eu vou dizer o que agora? Mas olha, eu sei que às vezes ela já está dizendo para você onde que ela quer ficar, né? Ela já sabe, ela já sabe se comunicar, ela tá se comunicando. Isso. Entendeu? Então, por volta ali dos 2 anos ali, a gente pode perceber que às vezes a gente já viu no mercado, então no shopping, criança fazendo birra, se jogando no chão, aquela coisa toda, né? Eles estão, na verdade, desafiando seus pais, né? E é um comportamento de insatisfação, porque às vezes quer um brinquedo, quer uma coisa e o pai não diz não, né? E aí ele faz birra, né? Então, o que é necessário perceber? Identificar o problema, né? Fala mansamente com ela, porque não adianta a gente brigar naquele momento ali, enfim, mas para chegar aquele momento ali, aquela criança já testou seu pai e ela já fez isso, então assim, bom, já passei por essa fase, vou passar por outro passo também. E é muito importante a gente realmente identificar isso, que a insatisfação, ela é gerada de algo que não foi suprido. Agora, hoje, como pais, eu preciso ver qual a insatisfação que está o que está gerando insatisfação no coração do meu filho. É minha presença? Muitos de revolta e até de desobediência com os filhos está muito assim relacionado à insatisfação pela ausência do pai, por ter a família ali perto, por sentir segura. Não talvez por uma coisa material, algo que ela fica imaginando que quer, mas às vezes alguma insatisfação está gerando no lado emocional dessa criança também. E a gente precisa pontuar qual é o foco, identificar o problema, não é não? Exatamente. 3h42, 3h42, a gente então segue aqui para nossa parte final desse bate-papo. Eu trago aqui uma pergunta que na verdade é o título do nosso bate-papo, né? Quais as orientações básicas aí para criar um filho feliz, irmã Márcia? Muito bem, eu vou ver se eu consigo ser bem pontual para a gente conseguir pegar o maior número de orientações básicas. Perceba, são básicas, né? Bem básicas. Temos muitos básicos. Vamos lá. Primeiro, admita seus erros e fracassos. Seu filho precisa saber que nós também não somos perfeitos. E reconhecemos nossos erros, ele crescerá também com esse exemplo. Opa, né? Peraí, deixa eu dar uma interrompida aí nesse primeiro. Opa! Às vezes o filho fala assim, você não tá falando pra mim não fazer isso, mas você faz. Aí o pai, eu tô dizendo porque eu já vi isso, tá? Mas eu sou adulto e você é criança. Não. Tá aí não funciona. Não funciona. Criança é esperta e sabe. E pra que a gente omitir a verdade? Não é, rapaz? Né? Então, assuma e diga a eles, nós não somos perfeitos, mas sempre fala, o pai errou, mas nós vamos eu quero direcionar para acertar o alvo. Pronto. Esse é meu, né? Então, acho que tem que alinhar isso aí, né, não? Exatamente. É isso aí. Ensine a criança que ela pode fazer alguma coisa boa, que ela pode também ter problemas, como também outras pessoas, né? Mas ensine as crianças a fazer coisas do bem. Esperamos que realmente que ela faça o melhor que puder, conhecendo seus limites, conhecendo seu tempo e tudo mais. Terceiro, demonstre gratidão. Dar para os filhos tudo o que o dinheiro pode comprar não vai fazer de seus filhos pessoas mais felizes e realizadas. Eles precisam saber que nós temos gratidão a Deus por tudo que temos e recebemos de graça. É interessante nós, como pais, demonstrar gratidão pelo sol, né? Olha aqui, o sol lindo hoje aqui em Campo Grande, chuva maravilhosa, demonstrar a Deus gratidão pela saúde, pela noite, pela natureza, pelo ar que respiramos, enfim, tudo que nós recebemos todos os dias de graça. As crianças, elas
ficam mais interessadas neste mundo, né? Então, nos problemas sociais que o mundo acaba enfrentando. Então, pare suas atividades durante o dia e alguns minutos com a criança, com seu filho, e agradeça a Deus por este momento. Seu filho, ele vai imitar você e vai sentir mais confiante e vocês sentirão muito mais próximos, né? Olha só, uma boa dica aí, né, Nayan? Exatamente. Ouça seus filhos. As crianças sentem muita indiferença quando não sabemos ouvi-las. Olha aí. Aprenda a ouvir seus filhos sem julgamentos. Apenas dê a oportunidade de eles falarem. Estimule-os a falar, a chorar, a desabafar, a contar o que aconteceu. Mesmo que eles tenham feito uma arte muito grande. Sempre nós falamos com o Felipe, com a Denise, filho, olha, eu lembro que nós morávamos na aldeia e o Felipe, enfim, quebrou o microfone. Tava ensaiando, a coisa toda, quebrou o microfone, virou em 10. Eita. E aí o pai chegou lá e falou assim, e esse microfone? Aí o Felipe falou, pai, foi eu que derrubei, tropiquei aqui no pedestal e derrubei e eu quebrei o microfone. E ele sempre fala isso, a gente sempre trabalhou isso, olha, vocês não precisam ficar, né, não foi eu, foi fulano, ou não sei quem foi, mas estimule eles a contar a verdade e a ouvi-los também, isso é muito importante. Mostre sempre com carinho os erros que seu filho comete. Ensine e ajude o seu filho a escolher entre o que é certo do errado, entre o bem e o mal. Ajude a seguir o caminho do bem, abraçando sempre a verdade. Isso a gente faz com diálogo. Isso a gente faz sendo modelo. Isso a gente faz tendo condições de ouvi-los, né? Sem esse julgamento, pronto a julgamento. Não satisfaça todos os desejos de uma criança. Lembra da nossa história de hoje? Sim. A criança deve aprender a ouvir um não. Mas um não sempre vem acompanhado de uma explicação honesta, de olho no olho. Limite o dinheiro dado ao seu filho. O dinheiro fácil na mão do filho abre caminho para muitos erros. Mostre desde cedo que o valor do dinheiro. E se ele não tiver limite, achará que tudo vem fácil e só desejará uma coisa na vida: ganhar muito dinheiro com o mínimo de esforço e desfrutar ao máximo a vida sem responsabilidade. Dinheiro fácil nas mãos do seu filho pode levá-lo a confiar no poder da moeda do que na sua força de vontade, que poderá prejudicar ali a sua dignidade e também a sua capacidade intelectual e seus esforços para conseguir. 8. Não satisfaça todos os desejos, caprichos do seu filho em matéria de comida, bebida e conforto. Ele deve aprender a fazer sacrifícios, a renunciar a um gosto pessoal e também a dizer não por um capricho. O comodismo enterra as aspirações humanas e o maior obstáculo ao progresso. Então, formar a vontade do filho não é fazer todas as suas vontades. Formar a vontade dele para que ele rejeite sempre as coisas que lhe farão mal e procure sempre apenas o bem. Isso também se faz com bom diálogo e às vezes até com compartilhar alguns erros, alguns exemplos que talvez você pai, você mãe viveu e sente e compartilhe com seu filho. Eles podem aprender com os nossos erros também. 9. Seja ético na educação. Saiba reconhecer que nem sempre o seu filho é quem está com a razão. Quando o seu filho entrar em conflito com professores, polícia, vizinhos, colegas, não tome seu partido sem antes examinar bem o fato e ver de que lado está com a razão. A nossa história também realmente retrata muito isso. Um erro é tomar sempre o partido do filho, apenas por ser filho, sem procurar saber a origem do conflito e ver com quem está com a razão. É preciso analisar, ver, julgar e dar a razão para quem merece. Não somente o filho do vizinho pode estar errado. Seu filho, meu filho também está sujeito ao erro. Ninguém é perfeito. Seu filho também
está dentro dessa regra. Seja justo e dê a razão a quem tem de fato. Com certeza vai dar um bom ensinamento para ele. Olhos abertos significam atenção, cuidado sem excesso de proteção. Quando ele entrar numa contenda mais séria, não desculpe com essas palavras. Ele sempre foi impossível. Ele é assim mesmo. Não minimize o problema. Cuidado com os mecanismos de defesa que impedem ver a realidade. Isso fará com que o seu filho permaneça no erro e abrirá caminho para faltas muito mais graves, pois ele sabe que pode contar sempre com sua cumplicidade. Isso é muito perigoso. Não faça comparações negativas e nem positivas do seu filho com relação aos outros. Cada filho é único. Fazendo isso, você poderá implantar nele uma intolerância, a discriminação pessoal e social e possivelmente um menosprezo pelos demais. Elogiar os dotes de seu filho é muito bom, mas sem exagero. Os pais costumam rotular os filhos de acordo com a própria conveniência. Isso pode abrir um espaço para que eles vejam nos filhos qualidades que muitas vezes não possuem, causando frustrações nos mesmos com o tempo. Verdade. Não é? Atividade lúdica. Para conquistar e estimular o aprendizado e o afeto da criança, do seu filho, use qualquer movimento que tem como objetivo em si produzir prazer quando executa essa ação. Ou seja, divirta-se com seu filho, ensine seu filho brincando. Mas como vai ser prazeroso para você e para o seu filho. É interessante também criar uma rotina, rituais diários que podem dar para a criança ali um senso de segurança, né? De prazer na vida. Estabeleça ali alguns horários importantes para a disciplina dos seus filhos, por exemplo, talvez horário de tomar banho, de ir para a cama, de almoçar, né? O horário de jantar. Então mantenha também os hábitos de higiene, escovar os dentes, praticar exercícios. Uma rotina, segundo algumas pesquisas médicas, acaba estimulando o lado esquerdo, isso é, o lado lógico, né? Tanto quanto também o lado direito, que é o lado emocional do cérebro. Olha aí, não sabia disso. Pois então, pode nos dar um equilíbrio, né, não? Uhum. Então a gente vai, essas rotinas podem realmente fazer com que tenha esse equilíbrio dos dois lados aí. Elogie seus filhos. Os elogios são importantes para ajudar a criança a desenvolver também bons sentimentos, fazendo a perceber que tem direito de sentir que é importante, né? E que pode aprender, e que consegue, que sua família, seu lar, quer bem e a respeita e reconhece. Mas é importante que esse elogio também seja merecido, né? Ele precisa realmente ter ali um mérito, né? Claro. A criança sabe que quando o elogio é sincero, criança é esperto, né, Nayan? Fala pra mim, se a Liz já sabe o que é bom, então criança sabe quando realmente o elogio é sincero. E a criança sabe quando teve mérito ou não, né? Ela sabe muito bem disso. E a gente sempre fazer o elogio em cima daquilo que não teve mérito, a gente vai estimular também um erro na vida da criança, né? É muito importante a gente ter esses cuidados, eles são tão pequenos, mas que realmente retrata ali um amor para que os nossos filhos possam ser também pessoas que tenham condições de viver conforme a orientação de Deus, o que Deus também quer para os nossos filhos, né? Então, para que nossos filhos tenham realmente uma vida, seja uma pessoa feliz, equilibrada, você percebe que a gente tem trabalhado aqui nos dois lados, né? Então, cuidado com as tarefas. Procure dar tarefas que cabem realmente à sua idade e permitir que a criança faça por si mesma, né? Eu lembro, e outra coisa, e nós precisamos de muita paciência. Eu lembro quando eu estava ensinando os meus filhos, quando eram pequenos, a lavar a louça. Gente, às vezes dá vontade de você pegar, não, deixa que a mãe lava, que você lava melhor, vai lavar mais rápido, não é? Sim. E aí, você precisa ter paciência, ensinar, olha, o copo ficou sujinho, a colher precisa lavar aqui atrás, aí vamos lavar de novo, aquela coisa toda, né? Olha só como é que se faz. Então, assim, você precisa de quê? De tempo,
de paciência, persistência, né? E ensinar e mostrar para eles como que isso deve ser feito. Então, em todos os aspectos da nossa vida e principalmente dos nossos filhos, isso é muito precioso. É importante também solicitar a ajuda da criança, né? Que elas realmente possam ter ali seus pequenos afazeres. Eu sempre, lá, quando eles eram pequenos, nós tínhamos uma lista. Lavar o carro, ajudar a lavar o carro, fazer isso. Eu lembro que eu trabalhava na escola e a escola ficava bem perto da minha casa, assim, conseguia ver na aldeia, a gente morava. E eu vi o Felipe andava com um guardanapo do lado, no ombro. Uai. E a vassoura. Ele era responsável para secar a louça e varrer a varanda, né? Aí sim. E a Denise era responsável para lavar a louça. Então cada um tinha ali suas tarefas, eles sabiam. E chegava, mãe, já lavei, nós arrumamos tudo, agora nós vamos jogar bola. Enfim, eles sabiam que eles tinham essa responsabilidade, né? E eles, hoje, Felipe casado, e ele trabalha fora, faculdade, tudo, igreja, mas ele também tem compromisso ali, ele ajuda em casa. Isso é importante. Top. Né? Estimule quando ele sentir que não tem mais condições de realizar algo. Talvez ele está tentando dizer realmente, claro que você pode fazer. Vamos lá, eu vou ajudar você. Muitas vezes os nossos filhos, sabe aquela insatisfação? Ele está dizendo assim, mãe, fica pertinho. Minha filha, essa semana está na semana de provas aqui da faculdade, psicologia, e fala, filho, como é que você tá? O que você precisa? Mãe, não, tô bem, vou trabalhar, mas um tempinho lá consigo estudar e chega e vai para a faculdade, faz as avaliações, mas chega cansada, organiza um lanche, organiza a janta, organiza um espaço para que ela possa também descansar. E às vezes a gente pensa, não, filha, vai lá, não desiste, né? Então, eles precisam, às vezes eles precisam sentir que nós estamos ali do lado, né? Não, vamos lá, eu vou ajudar você, vai dar certo, né? Encoraje-os a resolver problemas por si mesmo e a desenvolver autonomia. Os pais, eles precisam também respeitar as crianças e saber que cada uma tem seu jeitinho de ser, né? Mas é sempre importante a gente trabalhar nesse conduzir esses temperamentos e dizer a eles, olha, esse comportamento é bom, esse não é, olha aqui, os frutos do Espírito, né? E eu sempre falo que os frutos do Espírito são 9 e primeiro é o amor, porque o amor é a cola, ele vai colando todos os outros frutos e vai juntando para si. Então, se não tiver amor, o amor ele acaba sendo o primeiro. Então, são instruções muito preciosas e dê seu filho também uma educação espiritual. Seu filho não é apenas corpo e sensibilidade, mas ele possui uma essência não física. E essa essência, ela precisa realmente conhecer e amar essa força superior da criação. Se ele perder a confiança em Deus, acaba perdendo o sentido da vida. Se desconhecer o destino imortal do homem, e se não tiver realmente ali a oportunidade de conhecer o plano da salvação, se não esperar mais nada depois da morte, só lhe resta um caminho a seguir, gozar a vida no momento presente, e isto irá servir de todos os meios, bons, proibidos ou permitidos, mas que nós tenhamos condições de mostrar quem é Deus, qual é o sentido da vida, qual o propósito da vida, qual o plano de Deus, para que eles realmente sintam-se amados e saibam que há um Deus que os criou, que os formou e que tem um propósito, um plano para a vida deles. E acima de tudo, que tem um plano para que essa natureza pecaminosa seja alcançada pela vida de Jesus, que com grande amor, com obediência ao Pai e amor a nós também, se entregou na cruz para que os nossos filhos também possam ser alcançados. Amém? Amém, amém. E olha que eram só orientações básicas, hein? Muito básicas. São orientações, assim, eu acredito que com essas orientações e com todo essas instruções para nós também, como pais, sim. Eu acredito que o nosso filho, ele será feliz, porque ele não vai colocar ele vai ter um equilíbrio na sua vida, em todos os aspectos. Ele vai sentir segurança, ele vai querer ter um lar, ele vai desejar ter uma família e ele vai querer também, ele vai viver isso
com alegria, ele vai ser feliz, independente com se ele tem dinheiro, se ele tem uma conta bancária, se ele não tem, né? Se ele tem a casa própria ou não tem, mas ele vai viver feliz pela presença de uma família que o ama e, acima de tudo, que um Deus que o ama incondicionalmente. Eu acho que o mais legal é você contemplar o resultado desses ensinamentos. Eu acho que o mais legal é você ver que o seu filho tem absorvido, tem colocado em prática, sabe? Tem se desenvolvido em relação àquilo que você tem orientado, aquilo que você tem ensinado. Eu acho que isso é mais legal. Se você começa pensar assim, poxa, tá valendo a pena todo o esforço, tá valendo a pena a insistência, a repetição, tá valendo muito a pena, porque ele tá se desenvolvendo. Acho que isso é muito legal e o resultado vem, é só fazer com amor que vem, isso é um fato. É isso mesmo, né? É isso mesmo. E a gente precisa realmente hoje, como pais, às vezes a gente fala, tem que voltar para a Bíblia, mas nós precisamos realmente, literalmente, parar de falar e voltar de fato. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.